A paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, que dê mais um dia, né? Nós agradecemos a Papai pelo nosso acordar, né? Pelo nosso amanhecer. Pedindo a Papai do Céu que nos proteja, né? Que nos livre de todos os laços, né? Dos inimigos. E que Deus guarde nós e livre nós de todos os laços. Porque quando nós acordamos, a gente não sabe, quando a gente vai sair, a gente não sabe o que está esperando a gente lá fora, né, meus irmãos? Porque tem muita gente que não quer seu bem. Às vezes está conversando com você, está rindo, mas ele está preparando um bote, igual serpente, preparando um bote para na primeira oportunidade ele te dar aquele bote. Então, irmão, nós temos que orar, nós temos que pedir a Deus misericórdia, porque tem muitos irmãos, meus irmãos aí, que estão aí se enforcando, né? Então, só Deus mesmo para ter misericórdia de nós, né? Irmão, vou ler um livro aqui de Daniel que diz: E naquele tempo que se levanta, terá Miguel, levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde houve nação. Até aquele tempo, mas naquele tempo livrará-se o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outro para a vergonha do desprezo eterno. Os entendimentos, pois resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muito ensina a justiça refugirão como as estrelas sempre eternamente. Então, meus irmãos, Deus está falando o que Deus está falando. Vocês irmãos, nossa família, nossos amigos que vão, que partem, eles não morrem, aqueles que estão com Cristo, eles dormem, né? Então Jesus, ali eles dormem, igual nós viemos do pó e do pó nós voltaremos, né? Então tem muita gente que fala o ego, eu, né? Tem muita gente que fala eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quem manda em nós é Jesus. É Deus que fala por nós, é Deus que cuida de nós. Então, meus irmãos, não adianta eu estar com ego, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, porque você só vai fazer se Deus permitir. Mas o diabo também ele é sujo. Ele entra na mente de alguém. Você vê tanta coisa acontecendo nessa terra, tanta coisa, meus irmãos, que só Deus para ter misericórdia. Agora mesmo, esta semana que passou, a gente perdemos um amigo, um corpo bombeiro amigo da gente, que foi ajudar a esposa dele, meio como é as coisas. Ele era bombeiro e foi vereador também do nosso São Mateus aqui.
Ele era bombeiro e subiu na escola, né? Para poder ajudar a esposa dele a limpar lá. E o que aconteceu? Ele caiu nessa queda. Ele quebrou as costelas, né? O fêmur e furou o pulmão. E ali a igrejas, as pessoas que não podiam ir, ficavam em casa, mas orando. Aí o hospital que ele estava, era o pessoal direto orando, orando, pedindo a Deus a volta dele na terra, pedindo a Deus que ele não morresse. Mas ali Jesus precisou dele e ele foi embora semana passada. O Josaiu. Quando chegou final dessa semana, um professor também trabalhou comigo também, né? O que aconteceu, meu irmão, meus irmãos, deixou a esposa nova, os dois, não sei que tinha um filhinho, tinha dois, não sei de formar, mas deixou uma criança, coisa mais linda, o filhinho dele. E a esposa, a família, né? Ele deixou o carro com tudo, saiu e foi lá e se focou. O inimigo está trabalhando. Ele está trabalhando no meio daquele povo de Deus, né? Ele não quer essas pessoas que não querem aceitar Jesus. Por quê? Ele fala, isso aí já está fora mesmo. Eu quero aquele que está lá dentro, aquele que está lá orando, aquele que está lá falando de mim, aquele que está lá falando de Jesus. Então, assim, meus irmãos, é muito difícil hoje. É o que a Bíblia está falando aqui, né? Que muitos vão ser chamados por Ele e vai para a vida eterna, né? Com Cristo. E outros vai ser a vergonha, né? A vergonha eterna. Por quê? A vergonha eterna, irmãos, é aqueles que não querem saber, é aqueles que pensam mal, é aqueles que não têm arrependimento, é aquele que faz, é aquele que tem o ego, que diz, eu faço, eu tenho tudo, eu faço isso, eu faço aquilo. Para que isso? Porque a gente não tem nada nessa terra, nada. Nós estamos aqui porque Cristo tem misericórdia de nós e deixa nós mais um tempo aqui na terra. É o que nós temos que pedir a Deus, meus irmãos. Então, meus irmãos, eu vou orar aqui pelo apresentar o caderno aqui, que Deus abençoe cada irmão que esteja nesse caderno aqui, né, nesse livro de oração. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarda, que o Senhor proteja, que o Senhor vá nos hospitais. Né? Tem uns irmãos aqui, tem uns ainda que eu não tirei aqui ainda, né? Mas tem a irmã Ruth Viana, tem o Edinaldo, tem a Luzinete, tem a Arlete, tem a Sônia, tem o Diego, tem a Cilei, né? A Murim, tem a Lúcia Teixeira. Irmã Lúcia, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que o Isaac, que é o Isaac Teixeira, é filho dela, que Jesus abençoe, que vocês, é de sair logo do seu hospital, Deus vai abençoar vocês, e vocês é de Deus colocar a mão para vocês poder sair logo dos seus hospitais, né, meus irmãos? Tem também o Isaac, a irmã Lúcia, é de Rondônia. Ele já parou no mês lá e não conseguiram ainda. Ele quebrou o braço em 3 lugares e não foi ainda engessado o braço. Está internado, jogando de um hospital para o outro. Mas sabe por que queria isso, meu irmão? É o trabalhar de Deus, é desobediência. Então Deus trabalha assim, tá?
a desobediência que ele tem com Deus. E também tem Maria de Melo, mora em Venécia. Ô, minha irmã, que Deus te abençoe, Maria de Melo. Que Deus te dê saúde, que Deus te dê proteção. Que Deus te guarda, te proteja, minha filha. Livre você de todos os mal. E a sua irmã Marli, que Deus dê força a ela. Que Deus proteja ela, que Deus dê saúde para ela poder cuidar de você, né, minha irmã? Marli, tenha que confiar em Papai do Céu. Isabel Cristina Barcelo, ô Bebel, Deus te abençoe, Bebel. Hoje é mais um dia de tristeza, né? Que é um dia hoje a minha cunhada, irmã, prima, fazia ano hoje, né? Que é a mãe de Isabel, né? Ela, Aline, Kaline, os meninos, né? Os dois meninos dela, o Antônio Marco, o Altemar. E Deus recolheu ela. Acho que já para 6 anos que Deus recolheu, né? Mas hoje ela fazia ano. Então é a recordação, né, meus irmãos? Muito triste. Mas a gente sabemos, que acabou de falar no livro aqui, que nós dormimos, nós ficamos no pó até quando Jesus nos chamar, né? Vai também para a Dona Neufina. Dona Neufina está bem agora, graças a Deus, né? Ela mora em Londrina, ela está em Londrina, né? Mas ela, que Deus abençoe ela, Dona Neufina. Deus te abençoe, Dona Neufina. Leonde, Leonde, Deus te abençoe. Você também é de Rondônia. Elisângela, de Rondônia. Zuleide de Mirandola, do Rio de Janeiro. Que Deus te abençoe, minha filha. Que Deus te conforte seu coração. Que Deus te guarda, que Deus te proteja. Lucimara Tesorini, que Deus te abençoe, Luz. Carmen Miranda, Dona Carmen, que Deus abençoe a senhora. Lúcia Teixeira, ô irmã Lúcia, que Deus te abençoe, que Deus te dê saúde, que Deus te dá aquilo que você está tanto querendo, tanto pedindo, que Ele te entrega nas suas mãos. Para a honra e glória do nosso Pai, nós vamos ainda ver essa vitória, que essa vitória é sua. Ah, minha irmã. Magali Aparecida de Vitória, ô Mangá, que Deus te abençoe, Mangá, você e toda a sua família, minha filha. Seu esposo, seus filhos, que Deus te dê saúde a vocês e proteção. Elisângela dos Santos Reis, Elisângela, Deus te abençoe. Também aqui, o irmão João, família, que Deus abençoe vocês, irmão João. Seu Francisco Ferre Martins, de Belém, que Deus abençoe o Senhor. Francilei Ligeiro Martins, que Deus te abençoe. Antônia Ferreira, Pedra d'Água, Deus te abençoe, Antônia. Edna Mirandola, ô Edna, Deus te abençoe, minha filha, que Deus te dê saúde, que Deus te guarda, que Deus te proteja, que Deus sempre esteja do teu lado, te dando sabedoria, te dando alegria, te dando saúde, minha amiga. E também Jaqueline Santana, Queiroz, Jaque, Deus te abençoe, Jaque. Você e seus filhos, sua casa, minha filha. Que Deus te dá força para você vencer todas essas batalhas. Dominga de Vitória, tia, que Deus te abençoe, que Deus te dê proteção, que Deus te guarde, que Deus te livre de todos os mal. Dominga também, minha cunhada, Deus te abençoe, Dominga. Que Deus te guarde, Deus te proteja, que Deus livre você de todos os laços contrários, minha cunhada. Lalinka e família, Nani, que Deus te dê saúde, minha filha, que Deus te proteja.
Hoje é um dia de tristeza para nós, né? Porque é falta da nossa amiga, sua mãe, saudade, né? Muita saudade, né? E também vai aqui para Dona Florinda, que está internada em Vitória, minha vizinha. Dona Florinda, que Deus te abençoe, que Deus te dê saúde, que Deus põe os anjos aí onde a senhora estiver, aí nesse hospital, Dona Florinda. Rosa dos Reis, família, que Deus te abençoe, Rosa. Que Deus te guarda, minha irmã, que Deus te proteja. Ângela, Maria Viana e família, que Deus te proteja, Ângela. Que Deus te guarda. Cláudia do 13, o Clau, Deus te abençoe, Clau. Que Deus te abençoe, minha irmã. Adriano Vicente, Didi, que Deus te abençoe. Adria, você está fazendo o ano hoje também. Que Deus te abençoe, meu neto. Que Deus te guarda, que Deus te dê muitos anos de vida mesmo. Que Ele te dê muita sabedoria, que Ele te proteja e que Ele ilumine seu caminho, que você segue a sua carreira, que você tanto deseja e nós também desejamos, né? Juliano, de Santa Catarina, Juju, Deus te abençoe, Juju. Que Deus te proteja, seu trabalho, sua carreira. E que Deus te guarde onde você estiver, meu irmão. Também o Anderson Dias, o Parazzo. Que Deus te abençoe, Anderson. Que Deus te proteja, que Deus te guarda. Eu estou orando por você, tá, meu irmão? E também tem um pedido de Lourdes. Vai um abraço para Lourdes de Tabela, Dona Nila de Rondônia. E também vai aqui também para Cirlei, no hospital de Goiabeira, acho que é Goiabeira. Vai aqui também Dislene, Dioleno, Maxwell, Diogo, Diogo, Dionatália, Cristiana e Luzinete Viana. Que Deus abençoe vocês, tá? Deus dê muitos anos de vida e saúde. Ademir, família, Adão e família, Bruno Viana e família, Patrícia também, Conceição, que está no hospital também. Conceição, Deus te abençoe, tá? Também do Rio de Janeiro, Rosileide Mirandola. Rosileide, que Deus te proteja, minha filha, que Deus te guarda, que Deus toma você nas mãos dele, que ele te dê muita saúde e que isso que você está passando é pela vontade do nosso Pai. Mas o nosso médico está lá em cima, a última palavra, acredita, minha irmã, que a última palavra é do nosso Pai. Ele coloca os médicos na terra para nos ajudar, mas a última palavra é daquele lá de cima. E vai também para Ana Lúcia Mirandola. Ana Lúcia, minha amiga, Deus te proteja, Deus te guarda, Deus te proteja, Deus te livre de todos os mal, que Deus toma conta de cada um de vocês, te dá força para você vencer todas as batalhas, que Deus te dá força para você sempre estar do lado da sua irmã, do lado das seus netos, do seu filho, que Deus te dê muitos anos de vida, que Deus te dê muita saúde e muita proteção. E Maria, que Deus te proteja. Maria, eu acho que é Maria do Carmo Mirandola, porque ontem eu não notei, mas não. Que Deus dê saúde a cada um de vocês. Deus nosso Pai, eu estou apresentando agora aqui esse livro de oração na mão do Senhor. Que essa oração não fique até nosso teto, mas sobe até o seu trono, meu Pai. Dê saúde a essas pessoas, meu Pai, que estão pedindo oração. Que o Senhor guarda, que o Senhor livra de todos os mal. Que o Senhor toma a minha família nas tuas mãos. Que o Senhor guarda nossos lares, toma meu esposo. Que o Senhor abençoa cada família nossa. Que o Senhor toma a família dele também nas tuas mãos. Que o Senhor toma a minha família, meus filhos, meus netos também nas suas mãos. Que o Senhor guarda cada um deles
O Senhor toma a direção deles nas tuas mãos, que aqueles que estão no trabalho, que o Senhor esteja com cada um deles, aqueles que estão para sair, que o Senhor acompanha, que o Senhor guarda, que o Senhor livra nas estradas, que o Senhor guarda cada um deles. Meu Pai, muito obrigado por esse amanhecer, muito obrigado pelo fogo que o Senhor desce a nós de vida. Muito obrigado, papai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, nosso Pai. Muito obrigado, Pai, por esse dia. E, Senhor Jesus amado, nós te pedimos misericórdia, que o Senhor guarda, que o Senhor abençoe cada um dessas pessoas que está sendo apresentada agora, em nome do Senhor. E que seja mais que o Senhor guarda nós mais esse dia, que nós sabemos do agora, mas para daqui para frente só sabemos que nós estamos na mão do Senhor. A paz do Senhor para todos e um bom dia para todos. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, que eu não vou demorar a fazer, mas essa semana ainda eu faço. Mas que o Senhor esteja com cada um de vocês, tá, meus irmãos? Que o Senhor abençoe vocês aonde estiver. Que o Senhor cubra vocês com o manto sagrado dele e a bandeira do Espírito Santo. A paz do Senhor para todos. Fica com Deus.